Um mangá pro resto da sua vida. Caraca, vocês já fizeram essa pergunta? Qual seria a escolha que vocês teriam se vocês pudessem escolher somente um mangá pra vocês lerem pro resto da sua vida? Pessoal, eu sou o Luiz Hunziker e hoje a gente vai discutir, debater e devanear sobre esse assunto. Que eu já fiz perguntas sobre isso no meu Instagram e é engraçado ver algumas respostas que o pessoal deu. Pessoal, essa pergunta é simples, né? Qual seria o mangá que você escolheria se você pudesse ler somente ele pro resto da sua vida? Essa pergunta, na verdade, ela surgiu numa enquete que eu fiz, né? Pro pessoal fazer perguntas pra mim. E eu achei tão boa essa pergunta que eu acabei expondo ela e voltando pra vocês ela, né? Tipo, qual seria a resposta de vocês lá no Instagram. Na verdade a pergunta era assim: qual mangá você salvaria no incêndio? Qual coleção você salvaria? Mas dá mais ou menos na mesma, né? O objetivo final é falar qual que é aquele mangá que você não abre mão de jeito nenhum. Se você pudesse ter só ele pro resto da vida, qual seria esse mangá? E assim, a gente teve várias respostas interessantes nessa enquete, né? Algumas delas foram pro lado de quantidade. Algumas pessoas responderam: não, eu vou voltar no One Piece, porque se eu for ler One Piece eu tenho um mangá pra ler pro resto da minha vida. E é um ponto bem válido. E outros foram pelo ponto de qualidade ou afinidade, porque você vai querer ler aquilo que você mais gosta. E eu respondo pra vocês: qual que é o mangá que eu leria pro resto da minha vida? Qual que é o mangá que eu escolheria pra salvar do incêndio, do enchente, do qualquer coisa que for, se eu tivesse que escolher? Bem, a minha resposta ela tem algumas camadas de como formular ela. O primeiro critério que surge é a questão de gosto, né? Qual que é o mangá que eu mais gosto, qual mangá que eu tenho maior afinidade. E nisso surgem alguns fortes candidatos. Eu fiz uma leve pré-seleção, uma seleção já, e tirei alguns da lista. Então, por exemplo, eu gosto muito de Kuroko no basquete, mas ele não chega no nível necessário para poder estar dentro desse ranking assim, pro resto da vida. Gosto muito também de Dragon Ball, mas não é nada que me salte aos olhos e me faça escolher ele acima de qualquer outro. Eu gosto muito de Boa Noite Pum Pum, mas é um mangá que eu não tenho coragem de reler ele tão cedo por conta de tudo aquilo que ele me traz, todos os sentimentos que ele expõe pra mim. Então eu coloquei dois aqui nessa pré-seleção, vamos dizer assim, né, de mangás. O primeiro deles aqui, ó, é Monster, de Naoki Urasawa, tá? Essa belezinha aqui é um mangá que eu estou lendo, na verdade, no momento. Até que esse buraco que vocês estão vendo aqui na prateleira é porque eu estou lendo Monster no momento, tá? Então Monster é um mangá que eu levo pra vida. É um mangá que eu não teria nenhum problema de ler ele novamente, de relê-lo e continuar absorvendo essa história cada vez mais do nosso mestre Naoki Urasawa. Outro que entra nessa seara aqui é o Vagabond, tá? Takahiko Inoue, na sua melhor forma, trazendo pra nós o Vagabond, esse mangá excepcional, esse mangá maravilhoso, tá? Que eu também não abro mão. Aí temos um porém, que é mais uma camada dessa questão, que é o seguinte: eu trouxe essas duas opções de escolha da minha parte, né? Mas o que acontece? Existe já o meu mangá pra vida toda. Já existe. Minha leitura obrigatória e contínua, ininterrupta. Quem me segue no Instagram talvez já saiba, porque eu falo às vezes disso, né? Mas existe um mangá dessa coleção toda minha aqui, que vocês estão vendo um pedaço dela, mas de toda a minha coleção, que vira e mexe, eu começo a ler de novo, ou continuo a ler de novo, e termino, e continuo, e começo, e volto, e vou, e vem, e vai. Que é esse cara aqui mesmo, o Vagabond. Vagabond é um mangá que eu praticamente não paro de ler, tá? Em que sentido? Ele tem 37 volumes, né, lançados. Isso mesmo, 37 volumes, eu tenho os 37 aqui comigo. E eu acabo lendo continuamente Vagabond. Então assim, eu leio os 37 volumes, chego no último, dou um tempinho, paro e volto a ler de novo. E continuo todo esse ciclo infinito quase de leituras de Vagabond. Então Vagabond já é, vamos dizer assim, a minha escolha certa, né, do que eu leio pro resto da vida, que é um mangá muito bom, é um mangá que cada leitura que eu faço eu absorvo coisas diferentes. É que nem você assistir um filme já sabendo do final dele, sabe? Não que tenha final, Vagabond, por favor, vamos ter um final nisso aqui, que pelo amor de Deus, precisa acabar logo essa história. Mas assim, é quando você lê assiste um filme, né, que você já sabe o que vai acontecer depois, você acaba notando detalhes daquilo que está por vir em
referências anteriores, né? Então você acaba notando pequenos detalhes, pequenas nuances, pequenas coisas na história que acabam culminando naquilo que vai acontecer ali pra frente. Então Vagabond tem muito disso, Vagabond tem muito dessa questão de dar pequenas pistas ou dar pequenos lampejos do que pode vir a acontecer na história, que você, quando tá lendo na primeira vez, você não absorve, você não entende. Mas numa segunda leitura ou numa terceira, eu acho que eu tô na minha terceira rodada de leitura de Vagabond hoje, né? Não hoje, né, mas atualmente, você acaba notando coisas diferentes que acabam incrementando muito mesmo na obra, tá? Vagabond é esse mangá. Vagabond é um mangá que você lê sem problema nenhum. A cada leitura você absorve novas informações, novos conhecimentos e vai melhorando mais e mais a história. Não tira o mérito de Monster. Monster é um mangá muito bom, mas às vezes até por fato de eu não ter ele completo, eu não consigo fazer esse fluxo contínuo dele de leitura. Quem sabe no futuro, né, quando eu tiver os 9 volumes da edição monstra dele, da edição Kazenban. Mas eu falo com toda certeza que se eu tivesse que escolher um mangá pra levar pro resto da minha vida, era esse cara aqui, Vagabond de Takehiko Inoue. E agora eu volto pra vocês a pergunta. Agora aqui do YouTube, tá? Que você às vezes não me segue no Instagram, mas eu vou perguntar pra você aqui no YouTube. Qual que é o mangá que você levaria pro resto da sua vida? O mangá que você leria continuamente, ininterruptamente, sem parar, pro resto da sua vida, se você pudesse ler somente esse mangá pra sempre, tá? Qual que é a sua escolha? Que mangá você teria se você pudesse ter só uma coleção na sua vida? Qual seria? Seria Dragon Ball? Seria Naruto? Seria Kimetsu? Noragami? Qual que é a escolha sua? E justifica por que você escolheu esse mangá. Eu quero ouvir a resposta de vocês e saber o que vocês... quais são as opções que vocês escolheram pra essa pergunta, tá? E só reforçando o que eu já sempre falo, me segue no Instagram, me segue lá que tem sempre novidades, sempre conteúdo diferente lá, tô fazendo alguns vídeos novos lá, conteúdo bem diferenciado assim do que eu faço aqui no YouTube. Me segue também lá no Spotify, é só você procurar por Omoshiroi, que tem o nosso podcast lá, qualidade excelente de conteúdo que a gente faz, você não vai se arrepender mesmo, tá? Se você gosta dos vídeos do YouTube, não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram e no Spotify, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações, tá? Não deixa também de dar o seu like aqui no vídeo, comentar, responde essa pergunta que eu fiz para vocês aqui, compartilha o vídeo que é muito importante. Desculpa a voz meio estranha, que eu tô meio gripado, meio resfriado, então eu tô com uma voz meio anasalada. Mas não vou deixar de fazer conteúdo para vocês aqui, que realmente é muito importante eu interagir e trazer esse material pra vocês aqui. Beleza, pessoal? Obrigado, espero que vocês continuem gostando do conteúdo do Omoshiroi. Continua com a gente por aqui. Valeu, até a próxima!